tarde a todos. Bem-vindos, olá, boa tarde. Bem-vindos à Sala Corporate do Centro de Negócios de Ancião, que esta tarde é palco deste momento inspirador para alguns, certamente desconcertante para outros, mas estamos certos que altamente impactante para todos. É um momento que integra, como sabem, a nossa iniciativa Escola Criativa, que decorre na EDP Sicó em Avelar, Alveiaço e Penela desde a passada sexta-feira, dia 17, e que se prolonga até esta sexta-feira, dia 24, e portanto este é só um dos pontos altos da nossa programação, diga-me. Não consigo. Desisto. É muito difícil. Quem é que decide os teus limites? São os outros? És tu. Tu é que decides o que é para ti impossível. Hoje não vais descobrir nenhuma fórmula mágica, nem nenhum segredo para o sucesso. Vais apenas ouvir uma história de heróis. Uma história de superação, de determinação. Onde se chora, onde se ri. Uma história de obstáculos, de crenças e onde se falha para vencer. Uma história real, onde se prova que o difícil não significa impossível. Senhoras e senhores, convosco, Paulo Azevedo. Olá! Boa tarde a todos. Vou fazer de conta que estou em casa. Não, eu em casa não me sento em cima das mesas. Boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez por me convite. Estive cá há 3 anos e há 6 anos. Quem é que decide os teus limites? Problemas técnicos. Podes-me só baixar um bocadinho o microfone, por favor? Consegues-me baixar um bocadinho? Boa, tá bom. Boa tarde a todos, agora sim, é uma honra estar presente novamente aqui, tive cá há 6 anos, há 3 e há 6, há 6, há 3 e hoje. Muito obrigado a vocês, é por vocês que eu estou cá hoje, sentado nesta mesa da superação. Eu chamo estas mesas as mesas da superação e por mais mesas destas eu não me sento, eu fico sempre nervoso. Eu fico nervoso. Eu sou um empresário de sucesso, mas também não inventei a vida da vida para essa cara. Eu gostei de tirar presente a dizer que aquilo que vocês têm que fazer da vida, não? Não são sempre famílias, mas quem quiser fugir a pergunta logo no início é mais fácil. Mas vos venho ensinar fórmulas mágicas nem truques para o sucesso, porque não há. Aquilo que eu vos venho fazer hoje é contar uma história. Mas uma história que podia ser muito bem a sua história. Uma história que eu digo. E não são aqueles heróis de ficção científica que nós vemos em casa com os nossos filhos na televisão ou que vocês veem no cinema. É uma história de heróis reais. Heróis que cada um tem no vosso dia-a-dia, atrás da porta da vossa casa. Uma história de superação, de determinação. Onde se chora, onde se ri. Uma história de muitos sonhos, mas também de obstáculos, porque nós na nossa vida muitas vezes escolhemos um caminho para nós que pensamos que é o único caminho que temos para atingir o nosso foco. O nosso objetivo profissional e pessoal. E quando nos aparece o primeiro grande obstáculo de frente, nós muitas vezes baixamos os braços e desistimos. Porque pensamos que aquele obstáculo, aquela dificuldade que aparece no nosso caminho, é impossível de derrubar, de deitar abaixo. E não podemos ser hipócritas, nem estarmos aqui com tretas. Há obstáculos que nós não conseguimos derrubar, claro que há. Quem disser o contrário está a mentir. Por muito que eu quisesse ser um Cristiano Ronaldo, por exemplo, não podia. Mas não há um único obstáculo, uma única dificuldade que tu não consigas contornar, passar-lhe ao lado, dar-lhe a volta. E muitas vezes temos que nos perder daquele caminho mais fácil que nós escolhemos para nós mesmos, perdermos o tempo que for necessário
para entrar do outro lado do teu desafio. E tantas vezes, para darmos a volta às dificuldades da vida, basta usarmos algo tão simples que todos nós temos dentro do nosso peito. Esta história que eu vos venho contar hoje é sobretudo uma história de amor. E esse vence todas as... Vou começar a contar a minha história, que é aquilo que eu tenho de melhor para vos oferecer. Eu costumo dizer em tom de brincadeira que gostava de ter uma máquina de viajar no tempo. Acho que ainda não houve nenhum cientista louco que já tivesse tido a brilhante ideia de inventar uma máquina que me pudesse levar ao passado. Ou antes de tudo. Ou antes de mim. Eu gostava muito de entrar numa máquina de viajar no tempo, voltar ao passado e conhecer um casal jovem. Os meus futuros avós. Gostava muito de perceber como é que ambos se conheceram. Aliás, o que eu gostava de perceber é como é que o meu avô conquistou a minha avó. Atenção que deve ter sido uma tarefa difícil, hein? Minha avó é uma mulher complicada, o meu avô deve ter batalhado bastante. Não, eu realmente gostava de perceber como é que ambos foram em busca do sonho que tinham. Tinham os dois o mesmo sonho. A minha avó era cozinheira na altura, então emigraram, foram para a França em busca de melhores condições de vida, se calhar como muitos de vocês já fizeram, a familiares vossos, e regressaram anos mais tarde e abriram um pequenino restaurante que ainda hoje existe. E naquela altura cresceram como família. Tiveram 2 filhas, uma mais rebelde que a outra, que por si só ia ser a minha mãe. E eu gostava muito de conhecer a minha futura mãe, que com 16 anos se apaixonou por um rapaz mais velho, que tinha 20, que já tinha a mania que ia ser um grande jogador de futebol. O meu futuro pai. E a realidade é que nós com 16 anos pensamos em tudo menos em grandes responsabilidades da vida, não é verdade? Queremos aproveitar ao máximo aquilo que a vida tem para nos dar, queremos nos divertir. Nunca nos passa pela cabeça, ou raramente passa alguém pela cabeça com 16 anos, uma gravidez. Mas aconteceu. A minha mãe com 16 anos ficou grávida de mim. E foi um choque, claro que foi um choque. Por muito que ela agora diga que não, eu imagino a minha filha entrar-me em casa com 16 anos e dizer-me, está grávida, calma. É um choque, claro que é um choque. Eu não sei se eles superaram rapidamente aquela notícia que caiu como uma bomba, mas tenho a certeza absoluta que depois de ser aceita aquela gravidez inesperada, eu tenho a certeza absoluta que se tenha sonhado muito. Eu sou pai, tenho 2 filhos, o Gustavo e a Matilde. Durante a gravidez eu fiz planos, queria expectativas, imaginava como é que iam ser os meus filhos, é legítimo. E tenho a certeza absoluta que aquela menina, independentemente de ter 16 anos, tenho a certeza absoluta que ela tenha sonhado muito. E que ela tenha sonhado que um dia o filho ia abraçar o mundo com as 2 mãos. Naquela altura, logo após o meu nascimento, eu nasci com 8 meses, para vocês terem a ideia, eu vinha cheio de pressa. Nasci com 8 meses e há 42 anos atrás havia muito poucas ecografias na zona onde eu nasci. Então ninguém imaginava que eu ia nascer assim. E eu comparo aquele dia do meu nascimento, o dia 29 de outubro, com um tremendo murro no estômago. Sabes quando te batem na barriga e tu ficas sem ar, sem conseguires respirar? Foi esse o impacto que aquela minha mãe com 16 anos levou naquela manhã. O maior murro no estômago quando percebeu que o filho, afinal, não poderia abraçar o mundo com as 2 mãos porque não as tinha. Os meus avós demoraram 5 dias a entrar no quarto da maternidade para me ver. E o meu pai não subia as escadas para o primeiro andar. O meu pai chegava a meio, perdia a coragem e voltava para trás. Porque o meu pai naquela manhã, do dia 29 de outubro, percebeu de uma forma muito cruel que afinal eu nunca poderia ser jogador de futebol como ele tanto sonhava. Porque além de ter nascido sem mãos, eu também tinha nascido. Também tinha nascido sem pernas. E era naquele quarto, no dia 29 de outubro, que eu gostava de estar para conhecer os meus verdadeiros heróis. Os médicos traziam-me embrulhado num cobertor azul que ainda hoje tenho e a minha mãe voltava a adormecer da anestesia daquela cesariana. E quando realmente a minha mãe acordou, os médicos avisaram-na, disseram-na, Clara, o teu filho é diferente. O teu bebê não é igual aos outros. E
E a minha mãe, com apenas 16 anos, abriu o cobertor azul no qual eu vinha embrulhado, olhou para mim recém-nascido e disse a única frase que eu uso todos os dias quando acordo de manhã à frente do meu espelho: podia ser pior. Como é que podia ser pior? Tu sonhas durante tantos meses que o teu filho vai abraçar o mundo com as duas mãos, destrói-te os sonhos em segundos e tu tens a coragem de dizer que podia ser pior. Eu era um bebê pequenino, não podia pedir: luta por mim, mãe, que um dia eu vou conseguir. Tinha que ser aquela heroína a acreditar. E naquele dia ela tinha dois caminhos, como todos vocês têm na vida: desistir ou continuar a lutar por aquilo que se quer. E 2 meses depois, contra todos os prognósticos médicos, sim, porque os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar, quanto mais andar. 2 meses depois, os meus avós, independentemente de entrarem ao quinto dia, o meu pai de não subir as escadas e a minha mãe, tomaram a maior decisão da vida deles: trazer-me para casa e dar-me o máximo de conforto possível. Porque a nossa vida é feita disso, meninos, de decisões. E somos nós que temos de ter coragem de assumirmos as nossas decisões, sejam elas boas ou más, certas ou erradas. És tu na tua vida que um dia tens que decidir aquilo que tu queres para ti. E 2 meses depois os meus heróis decidiram trazer-me para casa e dar-me o máximo de conforto possível. Se é que isso era suficiente para mim. E vocês não imaginam, com 2 meses de vida, tornei-me o maior empreendedor de sucesso da minha família. Atenção, porque isto é marketing puro. Eu era um bebê, não falava. O meu avô tinha-se chateado com o restaurante da minha avó. Então o meu avô enfiou na cabeça que tinha talento a pintar louças à mão. Sabem aquelas peças de artesanato? Então o meu avô abriu uma loja que era um fiasco. O meu avô não vendia nada. E eu vivia numa vila pequenina, na altura, na Redinha, e toda a gente tinha curiosidade de ir ver o bebê diferente. Mas tinham vergonha de dizer que iam lá de propósito para me ver. Então comprava uma peça de barro ao meu avô e no final: já agora podemos ver o seu neto. O meu avô conta-me que eu vendi mais peças de barro em 15 dias do que ele vendeu em 2 anos. Isto é marketing puro, era um bebê, não falava. E essas pessoas curiosas que davam a desculpa de comprar uma peça de barro ao meu avô só para me verem, hoje estão no meu armário de heróis. Eu tenho um armário na minha mente onde coloco as pessoas importantes que se cruzam na minha vida, porque cada vez que me pegavam no colo, faziam-me sentir que ser diferente não era ser inferior. E vocês não imaginam qual é que foi a maior arma de integração que esses heróis me deram anos mais tarde. Mas eu conto-vos mais à frente. Agora quero-vos falar um bocadinho sobre o homem da minha vida. O meu avô. O meu avô moldava-me para eu enfrentar o mundo. Aliás, o meu avô fazia de mim uma cobaia. O meu avô mostrou-me que este dedo pequenino que nasceu aqui no meu braço, vocês aí não conseguem ver, mas eu mostro-vos no final, podia um dia servir para eu segurar a caneta para escrever. E serve até hoje. Mas o meu avô inventou algo que eu vou carregar a minha vida toda. Não foi nenhum médico, porque eles diziam que eu nunca me conseguiria sentar. Então o meu avô inventou este cinto, que aperta a minha cintura em todas as minhas próteses, que me permite estar sentado em cima delas. Mas o meu avô inventou um cinto como este em cima de uma tábua, algo rudimentar. E o meu avô, com 89 anos, ainda hoje me conta esta história, que me sentava naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. Todos os dias eu caía daquela tábua. Até que houve um dia que eu fiquei 5 segundos sentado. E o homem da minha vida ainda hoje me diz que percebeu nesses 5 segundos que ia ser eu o dono das minhas próprias decisões. Ia ser eu a decidir aquilo que eu ia conquistar na vida e nunca os outros. E vocês acreditam que eu hoje em dia comparo as quedas daquela tábua com os nãos da vida? Com as vezes que falhamos. Podem-vos dizer 10 vezes que não, 20 vezes, 30 vezes e vão-vos dizer. Vocês podem falhar 10, 20, 30, 40 vezes e vão falhar, faz parte. Mas vai chegar o dia que te vão dizer que sim. Vai chegar o dia que tu vais vencer. Mas a realidade é que nós nunca pedimos à vida para nos pregar rasteiras e nos deitar ao chão, pois não. Nunca é uma decisão nossa que a vida nos deita ao chão. Mas há uma decisão que é só nossa e nunca dos outros. É se nós ficamos deitados nesse chão ou se nos decidimos levantar e continuar a lutar por aquilo que queremos. Essa decisão é só vossa e nunca dos outros. E naquele dia eu decidi sentar-me 5 segundos. E o meu avô pegou em mim, levou-me aos médicos que lhe disse que era impossível e disse-lhes: 5 segundos, chega, está aqui o meu neto. Agora sou eu a contar-vos a história. Lembro-me como se fosse hoje ser internado em Alcoitão, em Sintra, no melhor hospital de reabilitação do país. E ficar a chorar durante 2 horas no meu quarto e não percebia porque é que não tinha lá a minha mãe para me abraçar. E não percebia porque é que eu tinha que treinar como um atleta de alta competição, a preparar o meu corpo para algo tão pesado como estas próteses que pesam 22 quilos. Mas a realidade é que em 2 anos que eu fiquei internado naquele hospital, nunca mais me sentei como tinha feito naquela tábua em casa do meu avô. Nem 1 segundo, nem 2, nem 3. Regredi completamente.
E no dia 25 de maio, às 4 da manhã, na Redinha, o meu avô acordou e tomou a maior decisão da vida dele, e na minha opinião podia ter sido a decisão mais errada. O meu avô acordou às 4 da manhã e decidiu que me ia buscar ao hospital a Sintra e que eu não ficava lá nem mais um segundo. E podia ter sido a decisão mais errada, porque eu estava no melhor hospital do país. Tinha os melhores médicos, tinha as ferramentas todas para o meu sucesso à distância do meu braço. E o meu avô foi. E vocês acreditam que eu ontem à noite jantei com o meu avô e vi aquele homem a sorrir? E eu não acredito que o meu avô sorrisse da mesma forma que sorri hoje, se naquele 25 de maio tivesse vivido no isso da vida e não tivesse ido buscar-me. Quantas vezes nós não vivemos assim, pessoal? E se eu fosse? E se eu fizesse? E muitas vezes não vamos e não fazemos, temos de ir, pá. Temos de fazer, temos de falhar para vencer, faz parte. E o meu avô foi. Lembro-me que o médico me foi buscar ao colo ao quarto e levou-me para uma sala e o meu avô estava sentado frente a frente com o diretor do hospital. Puseram-me a brincar no chão e o diretor do hospital disse: Senhor João, pense bem, porque se levar hoje daqui o seu neto, ele nunca vai conseguir andar. E o meu avô baixou a cabeça, não sei se ele estava resignado ou não. Lembro-me que puxou-lhe as calças e disse-lhe: não deixa a mim, não avô. Ainda falava mal, era um bebê na altura, calma. E o meu avô pegou-me no colo e disse-me: não ficas aqui nem mais um segundo. Se não há evolução médica para ti, ao menos vens para casa ao nosso lado e tens amor. Nunca ficas aqui sozinho, eu não te deixo mais. E podia ter sido a decisão mais errada da vida do meu avô. E vocês acreditam que eu percebi que quando cheguei a casa que quem falhou naquele hospital redondamente fui eu? Que quem tinha desistido lá tinha sido eu. Eu um dia estava a brincar no pátio de minha casa, nem sabia que a minha mãe me estava a espreitar atrás da janela e encontrei aquela tábua com aquele cinto igual a este, como o avô tinha inventado. E lembro-me que abri o cinto e nem foi preciso fechá-lo para me segurar. E fiquei sentado sozinho mais de 5 segundos e me pareceu-me tão fácil. Porque é que eu não o tinha feito antes? Porque é que eu não o tinha feito lá no hospital para mostrar a toda a gente que era capaz? Eu sei que foi fácil naquele dia porque já tinha sido difícil vezes sem conta. Eu já tinha caído dezenas de vezes daquela tábua. E uma coisa eu vos garanto: quando nós falhamos uma vez e nos levantamos, tu na segunda tentativa não voltas a falhar como falhaste a primeira. E na terceira tu não voltas a errar como erraste a segunda. Porque cada vez que nós nos levantamos das rasteiras da vida, nós voltamos mais fortes, aprendemos com os nossos erros. E realmente a minha mãe pegou em mim e levou-me a um médico que acreditou. Tanto acreditou que eu dei o nome desse médico ao meu primeiro filho, o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo tirou fotografias minhas, levou as minhas fotografias aos Estados Unidos, aqui na Europa, Alemanha. Em todo lado os outros médicos lhe diziam: vai ser praticamente impossível. É um grau de prótese muito grande, e vocês podem ver. Mas o Dr. Gustavo, do seu próprio bolso, pôs-me as minhas primeiras próteses. Eu tinha 6 anos, não eram estas, claro, eram umas mais pequeninas, e eu lembro-me da primeira vez que fiquei em pé em cima das minhas próteses. Estava cheio de medo, estava apoiado naquelas barras paralelas, sabem? Aquelas barras de fisioterapia, aquelas que vocês usam quando torcem ou partem um pé. Eu não sofro desse mal. Estava apoiado nessas barras, estava o Dr. Gustavo, a minha mãe e 2 ou 3 fisioterapeutas estagiários. E lembro-me que o Dr. Gustavo chegou ao pé de mim e disse-me: anda. Fez-me lembrar aquela história que vem na Bíblia: levanta-te e anda. E eu não conseguia andar, claro, mas por imitação tentei. E quando fui para dar o meu primeiro passo, o meu braço esquerdo escorregou daquelas barras e eu caí redondo no chão. Lembro-me de estar assim deitado, ver os pés da minha mãe a aproximar-se a correr para me levantar. E o doutor Gustavo a segurar a minha mãe a não deixar levantar-me. Epá, e tu não percebes porque é que és apenas uma criança, acabaste de cair? O mais normal era alguém vir-te levantar. E ninguém veio. Nem a minha mãe, nem o Dr. Gustavo, nem nenhuma das outras pessoas que estavam naquela sala. Então não tive outro remédio senão limpar as minhas lágrimas e, passados uns minutos, agarrar-me de novo àquelas barras e ficar de pé sozinho. E foi com 6 anos que eu me senti a pessoa mais forte do mundo. Quando eu percebi que tinha acabado de falhar para vencer, porque eu tenho a perfeita noção que se a minha mãe me fosse levantar naquele segundo, tinha de me levantar o resto da vida inteira. Então foi com 6 anos que eu assumi um dos maiores compromissos da minha vida, em que eu disse para mim mesmo: hoje dei um passo e caí. Amanhã vou dar 2 e vou cair. No outro dia, o terceiro passo eu caio. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir dar 10 passos sem cair. Mas agora o impossível é uma escolha minha. Sou eu que decido.
E a realidade é que durante 2 anos eu nunca me larguei daquelas barras paralelas para andar sozinho. Porque é muito normal nós termos medo de sairmos da nossa zona de conforto, ou não é verdade? De enfrentarmos os nossos medos, e eu tinha muito medo de voltar a cair, a verdade é essa. E a minha mãe, contra a minha vontade, montava um ginásio durante 2 horas por dia em minha casa. Eu não gostava nada. Quando eu já tinha alcunha de gato, eu subia às árvores sem próteses. Aliás, eu tenho dupla personalidade. Uma com as próteses e outra sem elas. Esta é a pior, já as tirei, por isso preparem-se. Houve um dia de verão que a minha mãe montou as barras à porta de casa e eu andava e parava sempre no limite, nunca me conseguia largar. E naquele dia a minha mãe sentou-se no degrau da porta e baixou a cabeça. E eu percebi que pela primeira vez na vida a minha mãe estava a desistir. Agora tinha que ser eu. Eu tinha que arriscar. Aquele murro no estômago que ela levou valia por qualquer queda que eu pudesse dar. Lembro-me que andei até ao limite das barras, larguei-me a tremer a medo e chamei e disse: mãe! E a minha mãe, quando levantou a cabeça, eu estava a andar na direção dela pela primeira vez na vida. E para mim foi ali que tudo começou. Quando eu decidi sair da minha zona de conforto, enfrentar o meu maior receio. Aliás, a minha família percebeu que aquele conforto que me queriam dar não era suficiente para mim. Eu era inquieto, queria muito mais. E movido pelaquela pequena, grande vitória de andar sozinho, entrei para a escola com crianças tal e qual como vocês. E ao terceiro dia de aulas, a minha mãe foi expulsa da escola. Em vez de ser eu, foi a minha mãe. Porque a minha mãe muda-se para a escola comigo. Eu lembro-me que a minha professora na altura lhe dizia: Clara, tem paciência, mas tu não podes andar na escola com o teu filho, tens que deixá-lo voar sozinho. Mas a minha mãe tinha muito medo que eu fosse vítima de preconceito, eu percebo isso. Eu não vos contei, pessoal, porque ainda tenho alguma vergonha de falar nisto. Mas a minha mãe levava-me para a praia todo nu. Desculpem lá, até aos 10 anos é uma vergonha, não é verdade? Ao menos umas cuecas, e a minha mãe levava-me para a praia todo nu. Ainda por cima nós íamos para a Nazaré, como vocês sabem, é uma praia que tem pouca gente. E a minha mãe todo nu. Quando o mais fácil era esconder-me. E a minha mãe fazia exatamente isso para me mostrar ao mundo, sem tabus, sem rodeios, para me mostrar tal e qual como eu era, para me lançar aos lobos. E as pessoas viam-me todo nu na praia, olhavam para mim e pensavam: bom, tu não tens mãos, não tens pernas, deves ter as desgraças todas, não falas, não ouves, estás todo desgraçado, de certeza. E diziam alto e bom som: coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. E tapavam os olhos dos filhos para eles não olharem para mim na praia como se eu fosse um monstro, como se eu tivesse uma doença contagiosa. E dói muito ouvir isso, porque eu não era surdo. E vocês sabem o que é que eu fazia com essa frase, meninos, quando eu estava sozinho no meu quarto e os meus fantasmas saíam todos do armário, porque todos nós temos fantasmas na vida. Eu ganhava forças nela todos os dias, ouvia essa frase vezes sem conta na minha mente: mais valia a pena tu não teres nascido. E antes de adormecer eu dizia para mim mesmo: um dia ainda vou ser eu que vos vou mostrar se valeu a pena ter nascido ou não. Um dia sou eu que vos vou mostrar. Eu sei que vos disse no início desta conversa que não vos vinha dar nenhum conselho. Isto não é um conselho, é uma pequena partilha. Gosta de ti como és, com todos os teus defeitos, com todas as tuas virtudes. És tu que tens que te aceitar tal e qual como és. Porque nós passamos uma vida inteira a tentar agradar aos outros. Passamos uma vida inteira a tentar provar o nosso valor aos outros, e muitas vezes são vocês mesmos que não gostam de vocês e não acreditam nas vossas capacidades. E vocês valem muito. Por muito que os vossos professores digam que vocês conseguem, vocês só conseguem atingir aquilo que querem se vocês acreditarem em vocês, no vosso talento e nas vossas capacidades. Experimentem, quando estão sozinhos ou sozinhas no vosso mundo, as vossas dúvidas e incertezas saírem todas do armário. Primeiro terem a noção que vai ser difícil, mas que um dia vão conseguir. E se não for hoje, é amanhã. E se não for amanhã, é no outro dia. Mas nós temos que viver a nossa vida baseado na insistência e nunca na desistência. E pode parecer egocêntrico, mas eu gostava de mim como era, também não tinha outro remédio, não é? Com as mãos redondas. E vocês sabem que as crianças mais pequenas podem ser cruéis. Então quando entrei para a escola havia sempre um ou dois que me faziam a mesma pergunta todos os dias: então, mas tu não tens mãos? E eu: não vês. Então o que é que tu não tens mais? Eu: não tenho pés. Não tens pés? E eu: não. Então não tens mais o quê? E eu: não tenho unhas encravadas. Os mais pequenos eram engraçados, sabem porquê? Que davam-me caneladas e não percebiam porque é que eu não sentia dores. Eu te dizia-lhes que vinha de Marte. Tu dizes a uma criança da pré-escola que vieste de Marte, ele, como nunca viu ninguém como tu, durante 10 minutos acredita, depois foge. Não sei se vocês perceberam, falo muito. Quando era menino falava muito mais. Houve uma vez uma professora minha que olhou para mim e disse-me: Paulo, tem paciência, mas queres falar, pões o dedo no ar. Eu ponho o quê? Ela, se tivesse um buraco naquele dia. Eu era uma criança muito feliz, meninos, eu era um menino muito feliz. E aquelas crianças curiosas que me perguntavam o que é que eu tinha, o que é que eu não tinha,
são hoje em dia os meus melhores amigos. Estão no topo da prateleira mais alta do meu armário de heróis. Eles conheciam-me como ninguém. Sabem como é que eles me levavam? Tiravam umas próteses e levavam-me aos ombros, tipo mochila. Mas levavam-me para todo lado, literalmente para todo lado. Nós tínhamos um pinhal atrás da escola primária e havia a mania deles fazerem cabanas nas árvores. Então eles tiravam umas próteses, levavam-me aos ombros e sentavam-me no ramo mais alto lá em cima. Quando vinham os auxiliares, eles conseguiam correr e fugiam. Era sempre apanhado. Quando chegavam, estava eu sentado lá em cima sozinho. Eu não queria vir para aqui, eles é que me obrigaram, eu não queria. Claro que não, era eu que queria. Mas confesso-vos que havia algo em minha casa que eu achava que não estava bem resolvido. O olhar do meu pai. Eu sentia muitas vezes que o meu pai não tinha orgulho em mim. E esse sentimento aumentou ainda mais quando eu um dia estava a brincar no quarto dos meus pais e sem querer abri a última gaveta da mesa de cabeceira, e tu vais-me assobiar agora, eu já sei, e encontrei um equipamento do Benfica e umas chuteiras pequeninas de bebê. E percebi naquele dia que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como ele. E não há aqui ninguém hoje que não tenha sonhos, pois não? Mas também não há aqui ninguém que não tenha medo de ir atrás de um sonho. O teu sonho. Nós muitas vezes pensamos que só há uma porta de entrada nos nossos sonhos, e há várias. Só há uma única chave. Essa és tu que a tens. Nós muitas vezes desistimos dos nossos sonhos porque não queremos ouvir um não, um, dois ou três. Então nós desistimos. Porque é mais fácil do que ir à luta, do que encarar a rejeição. Claro que eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que queria ser jogador de futebol como o meu pai. Claro que não. E é verdade que naquele dia eu fechei a gaveta, adiei o sonho. Mas comecei a trabalhar nele desde muito cedo. Eu não vos contei, mas eu no meu quarto eu era um craque. Eu jogava a bola de gatas no chão, sem pernas, dizia que este era o braço ou o pé que chutava na bola, depende da perspectiva. Não era um Cristiano Ronaldo, porque ele é um bocadinho mais novo, mas nem parece, pois não? Estou bem assim? Obrigado. Mas agora há aquele menino que todos vocês conheceram na vossa infância e que conhecem hoje em dia. Aquele menino que ficava sentado no muro a ver os amigos a jogar futebol. Todos os dias os meus amigos passavam com a bola debaixo do braço para aquele campo de terra batida que ficava à frente da escola primária antiga, e eu ficava sentado naquele muro a sonhar e a viver no isso. E se eu pedisse para jogar com eles? Porque eu no meu quarto eu era um craque dos meus sonhos. Vocês não imaginam os meses que eu passei sentado naquele muro. Até que um dia eu arrisquei. Eles passaram e eu perguntei ao rapaz que levava a bola debaixo do braço: olha, posso jogar com vocês? E ele: podes, vais à baliza. E não vai dar muito jeito, pá. À baliza não, por causa dos chapéus. Mas como é que tu vais fazer? E eu: faço à minha maneira, vocês deixam-me tentar? E os meus amigos naquela tarde deixaram-me tentar. Deixaram-me jogar à minha maneira. Fizeram de mim a criança mais feliz do mundo, porque eu pensava que ia fazer algo que era impossível. E afinal descobri que era apenas difícil. E quantas vezes nós não misturamos as duas palavras? O difícil e o impossível, é ou não é verdade? Damos dimensões exageradas aos nossos problemas e diminuímos as soluções para os resolvermos. Pomos as duas palavras dentro do mesmo saco. Mas nunca nenhum problema é maior do que tu. Porque és tu que lhe dás a dimensão que queres. E o difícil não significa impossível. São duas palavras completamente diferentes. Eu fui tão feliz naquela tarde e nem marquei gol nenhum. Atenção. Um amigo meu, que hoje é um grande advogado, bem conhecido no nosso país. Nós às vezes vamos jantar e ele conta-me sempre a mesma história, porque eu acho que ele está a ficar meio senil. Ele diz-me sempre: sabes, Paulo, a maior decisão da minha vida foi quando eu fui tirar o curso de Direito. E eu conto-lhe sempre a mesma. Não. Pedro, a maior decisão da tua vida foi no dia que tu me convidaste para participar num torneio de futebol. Federado. Sabem porque é que eu gosto de frisar esta palavra federado? Porque eu cometi um erro tremendo. Eu, se estiver em cima das minhas pernas, e se vocês não me conhecerem, e se eu não estiver a andar, vocês não sabem se eu tenho pernas ou não, se eu cochei ou não. Isto disfarça bem. A equipa de arbitragem do primeiro jogo também não sabia. Eu estou de pé em cima das minhas próteses, parado, encostado ao meu balneário com o meu saco de equipamento. Passa o árbitro do primeiro jogo e eu perguntei-lhe: senhor árbitro, acha que eu posso jogar assim? Ele olhou para mim de alta a baixo e disse-me: podes, não podes porquê? E eu: boa, porreiro, este árbitro é inclusivo, espetacular, vai-me deixar jogar, fantástico, isto está a começar bem. Começou logo mal. Primeiro jogo fiquei no banco de suplentes, não percebi porquê. Eu, por mim, era titular de caras, era a minha equipa de amigos, não interessa, é opções de treinador, já ultrapassei essa fase. Quando ele me mandou entrar em campo, foi um lance de bola parada, um canto ao primeiro poste. Eu nunca mais vou esquecer a cara daquele árbitro quando eu passei a correr à frente dele. Porque imagina, eu venho com as próteses e de repente eu passo a correr assim. E ele? Eu senti o olhar dele atrás de mim. De repente a bola sobra para mim à entrada da área, eu remato com toda a força que tinha com o meu braço direito e eu: golo! E o árbitro: mão, cartão amarelo.
Atenção que isto é fair play. O guarda-redes da equipa contrária, que não me conhecia de lado nenhum, tinha acabado de sofrer gol e ainda me foi defender e disse: não, mas ele joga assim, eu já ouvi jogar ele. Cartão amarelo no guarda-redes. E baixa-se à minha altura, sem próteses, de joelhos, e diz-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Epá, desculpa lá, mas eu não estou a perceber nada. É que tu há bocado tinhas pernas, agora já não tens. Eu disse ao senhor árbitro: eu jogo assim, mas se você quiser eu saio. E aquele homem que eu nunca mais vi, a partir daquele dia teve lugar no meu armário de heróis. Percebi no brilho do meu olhar que aquilo que eu estava a fazer era um sonho, que aquilo era importante para mim, quando era tão fácil destruir tudo. Voltou a ajoelhar-se à minha altura e disse: não saias, eu agora quero ver-te jogar. Explica, e depois disse-me ao ouvido: explica-me só quando é que eu posso apitar mão ou não. Quase que registrei o meu patente no futebol naquele dia, mas sabem, meninos, tudo isto foi na altura da adolescência e eu morria de vergonha, sabem porquê? Porque eu na adolescência via os meus amigos irem de bicicleta para a escola, ou diziam de mota, e eu morria de vergonha porque era o meu avô que me levava. Então um dia sentei-me à mesa com o meu avô e disse: avô, vamos aqui definir um plano, alinhar estratégias. Os meus amigos vão de bicicleta para a escola, eu sei que para mim é impossível, outros vão de moto, pior ainda, mas a partir de segunda-feira começas-me a deixar a 100 metros do portão, parece que eu estou a chegar a pé sozinho. E o meu avô: não, queres ir, vais como os teus amigos vão. Eu não vou nada, avô, não percebes que para andar de bicicleta é preciso pés para dar aos pedais e eu não tenho? E o meu avô: então vais de moto. Também não, avô, é preciso pernas, a moto cai para o lado. Então o meu avô mandou uma palmada na mesa e disse-me: vais de moto ao 4. Claro que foi a pior decisão da vida do meu avô, foi ter-me comprado uma moto 4. Então o meu avô comprou-me uma Suzuki LT80 a gasolina amarela. Eu disse no início que não era exemplo para ninguém, não disse? Vocês não fugiram, arcam com as consequências, vai começar agora. Eu na altura da adolescência usava aqueles penteados com o cabelo espetado, cheio de gel, e o capacete não era muito compatível com os penteados que eu fazia. Então tive alguns problemas com as autoridades por não querer estragar o penteado, mas tive problemas próprios da idade da adolescência. Porque aqui para os mais adultos é na adolescência que nós normalmente tomamos decisões fantásticas, não é? 90% delas erradas. Eu no meu 8º ano tinha alcunha de 9 e 10, porque eu chegava sempre atrasado à primeira aula da manhã, sempre. E mesmo assim tinha facilidade de deixar a minha moto mais perto da entrada possível da escola, para não andar muito a pé. Houve um dia que eu olhei para o meu relógio e ainda não eram 9 horas e eu: não, a tua alcunha hoje vai cair por terra. Percebi que a minha moto cabia na porta de entrada dos corredores da escola. Estacionei a moto à porta da sala 2 e ia ter português. A minha professora de português abriu a porta e disse: tu não fizeste isto? Fizeste. Também não dava para esconder, o corredor estava cheio de fumo até à saída. 3 minutos depois fui chamado ao gabinete do diretor, que sentou-me à frente dele e disse-me: Paulo, impressionante, pá. Eras a última pessoa que eu esperava ver aqui. Então, mas porquê? Porque, pessoal, se havia altura que eu podia usar a minha deficiência e o meu benefício era naquele dia. Eu fazia-me de coitadinho, chorava um bocado, ele desculpava-me, de certeza. Mas não, orgulhoso como eu sou, disse: não, sou diretor, tem razão. Se eu quero ser tratado de forma igual, é para o bem e para o mal. Castigo-me. Estava tão bem calado, mandou-me 2 dias para casa. Também estava a precisar de pôr as ideias no lugar. Mas eu percebi que as pessoas não estavam habituadas a ver alguém diferente fazer algo tão normal como ter um pequeno acidente de moto 4. Eu participei num passeio todo o terreno, entre jipes e motas, lá na minha vila, e numa curva um jipe tinha batido no muro e o muro tinha caído para a estrada. Eu não vi. Tu vinha a curvar a fundo em slider a quanto a minha moto dava e de repente bati naquelas pedras e tive um pequeno acidente, capotei 2 ou 3 vezes, e parou um senhor de jipe que vinha atrás de mim, preocupado comigo, claro. E quando eu me levantei, caí redondo no chão e eu passo-se aqui alguma coisa de errado, não me dói nada, porque é que eu caí? Quando olho, tinha o meu pé direito da prótese todo torcido para trás, para o calcanhar, todo dobrado ao contrário. Lembro-me que o senhor que vinha de jipe vinha a correr com o telemóvel na mão e disse: epá, não te levantes que eu tenho que chamar uma ambulância que tens o pé direito todo partido. Eu não tenho nada a ver. Entalei o pé naquelas pedras e meti o pé no sítio, o senhor com as mãos na cabeça, não sei se lhe deu um ataque ou não. Sei que ele num jantar à noite sentou-se na minha mesa e disse: epá, não faças isso a mais ninguém, hein? Que eu ia morrendo de susto, eu não sabia que tu não tinhas pés. Claro que foi a maior decisão da vida do meu avô, aquela moto 4, claro que foi. Independentemente dos erros que eu cometi, abriu-me portas que apenas estavam fechadas aqui na minha mente. E naquela altura da adolescência, e todos vocês andam ou andaram assim, não digam agora que não tenham vergonha. Eu via os meus amigos e as minhas amigas a passearem de mãos dadas com os namorados e com as namoradas à volta da escola. Nós tínhamos uma escola oval e havia o hábito no intervalo grande da manhã dos namorados passearem de mãos dadas. E eu não o conseguia fazer. E quando eu estava sozinho no meu quarto, eu tinha a noção que era diferente. Aquela imagem tão simples para vocês, meninos, ver alguém passear de mãos dadas a mim marcava-me muito. Porque eu não tinha mãos para dar a ninguém. Pensava muitas vezes: nunca vais ter uma namorada, nunca vais ter ninguém que goste de ti. Confesso-vos que a fase da adolescência foi uma fase muito difícil da minha vida.
E não tenho vergonha nenhuma de lhe dizer que pensei em pôr termo à minha própria vida várias vezes. Mas não porque eu não podia ter uma namorada, nada disso. Sabem porque é que eu chegava tantas vezes atrasado à primeira aula da manhã? Porque sempre que eu podia, antes de ir para a escola, parava em casa do meu avô e tomávamos o pequeno almoço juntos. E conversávamos tanto sobre o Benfica e sobre tantas coisas que eu chegava atrasado de manhã. Mas são esses momentos que não se repetem nunca mais quando o meu herói partir. Aquele homem que me ensinou a escrever, praticamente, que me permite estar aqui hoje com vocês. Numa dessas manhãs, como tantas outras, parei em casa do meu avô e ele já estava sentado à mesa, à minha espera de pijama. E eu cheguei cheio de pressa a conversar com ele para não chegar muito atrasado naquele dia. E qual não é o meu espanto? O meu avô naquela manhã não me respondeu. E quando olhei no olhar dele, estava totalmente vazio e perdido. O meu avô tinha tido naquele segundo um acidente vascular cerebral, sentado à mesa ao meu lado, e deixou ele descrever como me tinha ensinado e de me conhecer. E o meu mundo desabou sobre a minha cabeça porque o pilar da minha vida tinha acabado de ruir ao meu lado. E foi a primeira vez que eu encontrei naquele caminho que eu tinha escolhido para mim mesmo um obstáculo que eu pensava até que era impossível de eu dar a volta. Uma dessas manhãs difíceis, sem saber se estava a fazer bem ou mal, pedi à minha mãe que pegasse o meu avô no colo porque ele tinha ficado paralisado do lado esquerdo e o sentasse de lado na minha Moto 4, porque eu decidi que ia passear com o meu avô à volta do restaurante para ver se lhe despertava alguma coisa a ver o sonho que ele construiu. E naquela manhã parei a moto assim de frente para o restaurante do meu avô, pus o braço por cima dos ombros dele, segurei-lhe a cabeça e comecei a contar-lhe a história daquele sonho. E de repente olho e vejo que o meu avô estava a tentar levantar o braço esquerdo, que era ao lado do corpo que ele nem sequer mexia. O meu avô demorou uma eternidade a levantar o braço até esta altura e eu percebi que ele simplesmente me estava a tentar abraçar. E quando realmente o meu avô me conseguiu abraçar, eu senti-me o maior egoísta desta vida. Como? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida se eu tinha as ferramentas todas para o meu sucesso? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida se quando eu nasci o que é que aquele homem fez? Contra tudo e contra todos. Quantas vezes ele me apanhou das quedas daquela tábua e me voltou a sentar até eu conseguir fazê-lo sozinho? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida se a minha mãe, uma menina com 16 anos, rouba-lhe a adolescência por completo e ela ainda tem a coragem de dizer que podia ser pior? Que egoísta que eu estava a ser. Eu só tinha que dar ao meu avô aquilo que ele me deu a minha vida inteira. Amor. E vocês não imaginam o quanto eu ainda amei mais o meu avô a partir daquele dia. Todos os dias passei com ele naquela Moto 4. Deu para mim meses mais tarde a ir à terapia com o meu avô. E um dia a segurar a mão dele que tremia e ensiná-lo eu a escrever de novo. E depois naquela altura da minha vida também tive a sorte, porque essa também é precisa. Tive a sorte de ter uma namorada. Não, tive duas. Eu até tive 3, mas ela tinha uma irmã gêmea e foram só problemas, não me apetece falar sobre isso. Eu percebi de uma forma muito honesta que não são preciso mãos para abraçar um coração de alguém. São preciso pessoas especiais que te olhem nos olhos, porque é aqui que tu estás primeiro que tudo, no teu caráter e na tua dignidade. Agora quero-vos falar muito rapidamente sobre a minha avó, posso? A minha avó tinha um sonho muito simples, que um dos netos entrasse para a faculdade. Calhou-me a mim. Sabem porque é que eu não queria? Eu não vos contei, mas eu com 6 anos pisei pela primeira vez um palco como este. Tive a minha primeira experiência como ator, a minha primeira peça de teatro. Correu tão mal, foi um fiasco tão grande que eu podia ter desistido logo daquele sonho. Foi no Natal, eu ainda não levava próteses para a escola, a minha professora olhou para mim e disse-me: és tu? Vestiu-me uma fralda, pôs-me nas palhas deitado e fiz Menino Jesus. Não há pior momento na vida de um ator, pessoal, que é estar 1 hora num espetáculo de teatro sem falar, sem deixas, deitado nas palhas, sem se mexer. Eu podia ter desistido logo daquele sonho, mas eu olhei para o meu lado direito e vi o meu amigo Rui a fazer de burro, com umas orelhas de cartão e uma cara que vocês não imaginam. Eu pensei: olha, podia ser pior, hein? Insisti naquele sonho. No ano a seguir era o meu papel de São José, já evoluí, falei 2 ou 3 vezes, mas eu tinha a noção que o mundo da representação é um mundo muito preconceituoso, onde muitas vezes prevalece o aspecto exterior e o talento é muito deixado de lado. Pronto, tirando rabo de peixe agora. Então fiz a vontade à minha avó. Entrei para a Faculdade de Letras em Coimbra e lembro-me do meu primeiro dia de praxe. Os doutores mandaram-nos andar em fila e de repente aparecem as escadas monumentais. Para quem não conhece, são umas escadas que têm 2 ou 3 graus.
Tem 157. Agora até já se desce de carro. E estava um doutor ao cimo das escadas que me disse, olha, deixa estas escadas à minha frente. E a verdade é que eu não consigo descer escadas que não tenham uma parede ou um corrimão onde me apoiar, e aquelas não têm. Então não tive outro remédio senão engolir o meu orgulho e pedir ajuda. E vocês sabem o que é que eu descobri, meninos? Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de caráter. E nós muitas vezes não evoluímos na nossa vida porque a nossa evolução está à distância de um pequeno pedido de ajuda que nós temos vergonha de o fazer porque pensamos que pedir ajuda é só para os fracos. Pedir ajuda é um sinal de coragem, pá. É um sinal que vocês querem continuar a lutar pelos vossos sonhos. Eu lembro-me que olhei para aquele doutor e disse, olha, eu deixo, tens é que levar às costas tipo mochila, como os meus amigos da minha terra fazem. Ele podia ter dito que não, e virou-se e disse, anda, monta. Até nos cruzámos com outro doutor a meio das escadas que disse, o calor é que devia levar. Ele mandou dar uma volta. Todos os dias eu tinha que levar para as praxes um ovo, com 2 olhos pintados e uma boca. Houve uma vez que eu a descer as escadas, parti o ovo e, isto é fácil. Cheguei ao frigorífico, 2 olhos e uma boca iguaizinhos. Esqueci-me que a comissão do meu curso tinha um código de barras naquele ovo e descobriram que não era o deles. Então eles condenaram-me a uma espécie de tribunal de praxe. Ainda hoje dizem que eu não cumpri a minha sentença, eu, na minha opinião cumpri, mas quero-vos pedir a vossa. A minha sentença foi ficar acorrentado a um poste na Praça da República em Coimbra durante 2 horas. Cometeram um erro tremendo quando me acorrentaram à minha perna direita. Quando chegaram estavam minhas próteses sozinhas acorrentadas no poste e eu no cartola ao lado de calções a beber uma cerveja e eles, tu não cumpriste, eu cumpri, olha ali, está ali metade, vês? Faz parte de mim, se quiseres eu vou já lá para dentro. Mas sabem, pessoal, não era o sonho da minha avó o meu sonho, sabem porquê? Porque aquela gaveta do quarto do meu pai deixava-me inquieto. E todos os dias eu experimentava a chave naquelas portas e houve um dia que para meu espanto se abriu uma porta. Não a de jogar futebol como o meu pai tanto desejava, mas a de poder ensinar a jogar futebol. Podia respirar o mesmo ar que ele respirou, pisar o mesmo palco, entrar no sonho dele pela porta das traseiras, mas entrar. Desisti logo do curso de jornalismo, mas tenho a noção que foi um erro, e fui tirar o curso de treinador de futebol 11. E quando chegou a altura de eu pedir estágio, eu pensei logo em grande, quero ir estagiar para o Benfica, Porto ou Sporting. O Porto não aceitou o meu estágio, claro, aceitou que eu visitasse a Dragon Force, foi extremamente bem recebido. O Sporting também não aceitou o meu estágio, mas aceitou que eu visitasse a academia do Sporting, ainda bem que não foi há uns anos, senão levava também. O Benfica aceitou o meu estágio, eu, fantástico. Uma semana antes de eu ir estagiar para o Benfica, não só foi por obra e graça, foi por obra e graça de Jesus, rejeitou o meu estágio. E ainda bem, eu não vos contei, mas se vocês logo à noite não estiverem fartos de mim, vão ao YouTube e pesquisem Sport TV, a rúbrica Report TV, o melhor jogador do mundo. Vai aparecer de certeza o Cristiano Ronaldo, o Messi e eu. É verdade, em 2007, há muitos anos atrás, a Sport TV fez uma reportagem sobre mim, que era eu jogar a bola de gatas no chão com o título Melhor Jogador do Mundo. E na altura eu fiquei amigo do jornalista que fez a reportagem, o Jaime Cravo, e um dia estávamos a jantar e ele disse-me, olha Paulo, sei que tens andado a pedir estágios em vários clubes, toda a gente tem dito que não, mas tu queres ser ambicioso. Eu, claro. Queres pensar em grande? Eu, claro que sim. Eu sei que tu és fã do José Mourinho. Estava no Real Madrid na altura, em 2010. E eu sou, claro que sou. Eu tenho o e-mail dele. Mas não te vou dar, se não chateias o homem todos os dias. Mas escreves um e-mail para mim a pedir estágio e eu reencaminho. O não é sempre garantido. E eu assim fiz. E 3 dias depois recebo uma mensagem na minha caixa de correio, não dos jornalistas da Sport TV, do próprio José Mourinho, só com uma frase que dizia, fiquei curioso, quero-te conhecer. E os bilhetes da viagem em anexo. E eu fui anestesiado dormente com o assessor de imprensa dele e de repente num daqueles corredores no centro de estágios abre-se uma porta, parece-me aquela figura imponente do Mr. José Mourinho, estica-me o braço para me cumprimentar, eu estiquei-lhe o meu assim e ele, estás com frio pá? E eu não, estou nervoso. Manda-me entrar no escritório dele e a nossa primeira conversa foi literalmente esta. Paulo, bem-vindo. E eu, obrigado. Fala-me um bocadinho de ti. Mister, olha, eu nasci assim deficiente. E ele, cala-te pá. Deficientes às vezes são aqueles 26 que eu tenho dentro do balneário. Têm tudo e estão sempre a queixar de tudo. E eu comecei a trocar ideias com ele, a ganhar confiança e disse, sabe mister, eu gostava de vir para aqui no meu próprio carro, mas a viagem é tão longe, se calhar para mim é impossível. E ele estava a escrever no computador, parou de escrever e fez um tique muito característico dele. Impossível. E saiu da sala durante 1 hora e eu percebi que aquilo tinha sido mau sinal. E quando ele regressou, sentou-se ao meu lado e disse-me, olha Paulo, eu estive aqui a analisar-te e hoje é sexta-feira, acabei de comprar o teu bilhete de ida para Portugal, vais-te embora se faz favor na segunda-feira. E eu, mas está-me a recusar o meu estágio? Estou. Aceito o teu estágio no dia que tu chegares ao volante do teu carro. De outra forma não vens para aqui e és um falhado, pá.
Eu não tive outro remédio senão vir embora para Portugal e percebi que aquilo que eu tinha feito em Madrid tinha sido um pedido de ajuda disfarçado. Porque eu tinha muito medo de tentar tirar a carta, tentar conduzir, porque também se me dissessem que alguém sem mãos ia agarrar num volante, eu dizia, vocês são malucos, ele vai matar toda a gente. Mas movido pelaquela vontade de ir para Madrid, eu fui tirar a carta. Demorei 10 meses na teoria e 1 mês e meio na prática. E mais uma vez percebi que as pessoas não estavam habituadas a ver alguém diferente fazer algo tão normal como conduzir, nomeadamente as autoridades. Lembram-se, eu vos dizer que não era exemplo para ninguém? Prometo, estamos quase no fim, este é o último caso. O meu primeiro carro era um Seat Ibiza pequenino e não apitava quando não se trazia cinto. E um dia eu estou parado, chovia torrencialmente e eu estou parado para virar à esquerda e eu não trazia cinto. E a brigada de trânsito da GNR veio de frente e perceberam-me bem que eu estava em contraordenação. Então pararam janela com janela ao meu lado, não abriram a janela para não se molhar, eu também não abri a minha. Então agora lanço-vos um desafio. Vocês olham para mim e percebem que é impossível eu ter com vocês uma conversa de língua gestual, não é? Falta-me a ferramenta necessária, os dedos. Não, é difícil só. Eu tive uma conversa de língua gestual com o comandante e nós percebemos perfeitamente. Ele parou ao meu lado, não abriu a janela e fez-me assim. E eu? E ele? Claro que eu tinha que usar cinto, claro que tinha que usar cinto. 1 ano e meio depois arranquei orgulhoso no meu pequenino Seat Ibiza para Madrid e quando estacionei o carro no parque de estacionamento 1 tinha o Mr. Mourinho e o Rui Faria à minha espera, tiraram-me do meu carro, fizeram uma visita guiada ao meu carro e de repente o Mourinho agarrou no meu braço esquerdo com força e disse-me uma das coisas mais importantes que eu gostava que vocês levassem para o vosso dia-a-dia. Olhou para mim olhos nos olhos e disse-me: o pior inimigo de ti próprio és tu e o teu maior aliado também. Porque és tu que constróis as tuas barreiras, levantas os teus muros e te autolimitas todos os dias. Claro que tu não conseguias conduzir até aqui, Paulo, claro que não. Já tinhas tomado a tua decisão. Tu és o dono das tuas próprias decisões. O teu maior inimigo, mas também o teu maior aliado. Durante uma semana aquele homem não me deixou chegar ao pé dos jogadores, eu não percebia porquê, eu queria andar na relva com aqueles craques todos. Houve um dia que ele chamou a equipa técnica e chamou-me a mim também. E eu nunca lhe tinha falado na reportagem da Sport TV, nunca. De repente eu entro num anfiteatro, estão aqueles craques todos do Real Madrid sentados e eu, meu Deus, tantos milhões, olha. Ele deu a tática aos jogadores, disse aquilo que eles tinham que fazer no jogo seguinte e no final olhou para eles e disse-lhes: eu agora gostava que vocês perdessem 1 minuto das vossas vidas e amassem metade do futebol do que o Paulo ama. E passa um certo da minha reportagem da Sport TV sem som, que acaba comigo a marcar um gol de chapéu ao guarda-redes, que o Cristiano Ronaldo levantou-se e disse: grande gol, e tu não marcavas, pá. Não lhe disse, não. Não, mas disse-lhe que ele a mim não me fazia cuecas, isso disse-lhe. No final o Mourinho manda-me levantar e disse-me: aceita o teu estágio. A partir de hoje eles são teus. E durante 28 dias eu fui deles e eles meus. Pisei um palco que o meu pai nunca imaginou que eu fosse pisar. E sabem porquê, meninos? Porque dei tantas vezes a volta ao meu sonho, levantei-me tantas vezes das rasteiras da vida, insisti tanto naquilo que queria, que consegui. E é isso que vocês têm que fazer no vosso dia-a-dia, insistir, persistir e nunca desistir. E sabem, eles faziam uma vida no inferno. O Pepe e o Marcelo um dia esconderam-me as minhas próteses, andei 2 horas à procura delas. Estavam sentadas ao volante de um dos carros de golfe. Eles só tinham 17, imaginem o tempo que eu demorei à procura delas. Em 28 dias de estágio houve um jogador que nunca falou para mim. E nem sequer olhava para mim. Era o capitão do Real Madrid na altura, o Iker Casillas, o guarda-redes. No meu último dia de estágio eu chamei-o, engoli o meu orgulho e disse: olha Iker, acabou o meu estágio aqui, eu vou-me embora para Portugal amanhã, mas escrevi uma carta para o plantel que eu gostava que tu lesses a todos para não se esquecerem de mim. E ele saiu do balneário e de repente entra com umas luvas de guarda-redes na mão, sentou-se ao meu lado e disse-me: olha Paulo, estas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu como capitão fui o primeiro a levantar o troféu. Eu sabia que tu ias embora amanhã e fui pesquisar e percebi que se tu venderes estas luvas autografadas por mim num site colecionador como o eBay, elas valem muito dinheiro e eu quero que tu as vendas e que compres outras próteses para ti. Porque sem tu saberes, um dia fui pesá-las e percebi que elas pesam 22 quilos. E ninguém tem que carregar esse peso todos os dias. Cada vez que tu tomavas banho ao meu lado, eu via as marcas negras que tu tens nas virilhas, das dores que elas te provocam, e mesmo assim tu sorrias e eras feliz ao meu lado, Paulo. E aquele homem nunca tinha falado para mim. Vim para Portugal totalmente enriquecido naquele gesto, naquela atitude, que valeu por aquele mês de estágio que eu fiz naquele clube.
Sabem, quando cheguei a Portugal convidei o meu pai para jantar. O jantar pagou o meu pai, porque eu fui estagiar, não fui ganhar dinheiro. E eu trazia uma t-shirt autografada por todos os jogadores do Real Madrid e à mesa do restaurante dei aquela camisola ao meu pai e disse-lhe: viste, pai, que afinal eu consegui? E o meu pai disse: mas conseguiste o quê? Não precisavas de provar nada. Aliás, o meu pai é uma pessoa que não fala muito, se calhar como os vossos pais também. Não expressa muitos sentimentos, é uma pessoa mais fria. Grande, era a defesa central. E mais uma vez não falou, meninos. Limitou-se a tirar uma Polaroid antiga do bolso da camisa e deu-me aquela imagem para eu ver. E qual não é o meu espanto quando olho para aquela foto e vi que era eu ao colo do meu pai, recém-nascido, no cimo daquelas escadas que eu pensava que ele nunca tinha subido para me ver na maternidade. E 36 anos depois fiz-lhe a pergunta que lhe devia ter feito a minha vida inteira: mas pai, afinal tu conseguiste subir as escadas? Sempre me disseram que não. Foi a primeira vez e única que eu vi o meu pai chorar, quando o meu pai me disse: consegui, Paulo, mas vou arrepender-me a minha vida inteira do tempo que eu demorei a subir aquelas escadas. Porque quando realmente eu tive coragem de subir era 1h30 da manhã sem nunca ninguém saber. Quando eu pedi à enfermeira que te tirasse da cama e te pusesse ao meu colo, eu amei-te, Paulo, como nunca achei que fosse possível amar alguém. Foste o amor da minha vida no segundo que te tive nos braços e vou arrepender-me a minha vida inteira do tempo que eu demorei a subir aquelas escadas. Estava encontrado o lugar no sonho do meu pai. Naquela altura da minha vida recebi a maior notícia que podia ter recebido e a que me provocou mais medo, que é ser pai do meu primeiro filho, do Gustavo. Dei por mim tipo barata tonta a assistir ao parto do Gustavo e de repente a enfermeira levou-o para limpar. E eu fui atrás dela, do alto das minhas próteses, para tirar fotografias, claro. E foi naquele dia, meninos, que eu desejei com todas as minhas forças que alguém de repente inventasse uma máquina que me pudesse levar ao passado. Porque agora era eu. E eu queria voltar ao dia do meu nascimento, olhar para aquela pequena heroína e pedir-lhe ajuda. E dizer-lhe: agora sou eu, mãe. E se eu levar um murro no estômago como tu levaste, como é que eu respiro de novo? Tive tanto medo, meninos, mas o meu medo não era que o Gustavo nascesse sem dedos, isso são pormenores. O meu medo era muito maior. Eu, se estiver em pé em cima das minhas próteses, se vocês me derem um empurrão, eu caio muito facilmente. Eu tinha muito medo de nunca conseguir pegar o meu filho no colo, de o deixar cair do alto das minhas próteses, porque eu queria sentir aquilo que o meu pai sentiu, que era ter o maior amor de uma vida nos braços. Dei por mim tipo barata tonta a assistir ao parto do Gustavo, e quando fui atrás da enfermeira para tirar fotografias, ela limpou o Gustavo, embrulhou no cobertor, olhou para mim e disse-me de uma forma muito agressiva: toma, ele é teu. E pôs-me o Gustavo no colo à força, e uma coisa vos garanto: qualquer um de vocês me podia dar o maior empurrão das vossas vidas, que eu nunca o deixaria cair. Foi ali que eu senti o que era ser o rei, o que era ter o maior amor de uma vida. Vocês sabem o que é que me apeteceu fazer? Lembram-se do filme O Rei Leão, quando o macaco pegou no cimo à beira do rochedo para mostrar à selva inteira? Foi abrir a janela da maternidade.
possível depende de vocês. Obrigado a todos. Obrigado de coração, obrigado. Eu não sei se alguém... Tá bom. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer ou algum comentário. Eu não tenho vergonha, que eu também fiz aqui um striptease. Quem quiser fazer perguntas, esteja à vontade, está aqui o microfone. Fica todo um bocadinho envergonhado. Está ali um corajoso. Está ligado? Agora está. Põe de pé, que eu não ouvia. Olha, nunca desisti dos meus sonhos, primeiro que tudo porque eu sou teimoso. E sabes porquê? Porque as dificuldades da vida tornaram-me mais fortes, sabes? E cada vez que me dizem que não, isso fortalece-me ainda mais, dá-me vontade de ir à luta, de provar que é possível. Eu nunca desisti dos meus sonhos porque a vida é feita disso, de sonhos, e tu tens que lutar sempre por eles. E se não conseguires entrar pela porta da frente, como foi o caso do sonho do meu pai, entras pela porta das traseiras, mas entras. Nunca desistas dos teus sonhos. Por muito impossíveis que eles te pareçam, há sempre uma porta, e tu é que tens a chave. Mais perguntas, meninos? Está tudo envergonhado. Se não vou dar aqui a palavra... Olha, nós podemos tirar todos uma fotografia de grupo, porque eu depois no final não consigo tirar individualmente. Pode ser? Vem aqui alguém à frente tirar-nos uma foto. Vens também? Podes vir também. Vá, meninos, ponham-se todos de pé, se faz favor, para ficarem comigo na foto. Tens o teu telemóvel? Consegues tirar depois com o teu telemóvel para me mandares? Pode ser? Mas não é para me enganarem, que eu quero todos de mãozinhas no ar, pode ser? Eles estão-me a enganar, não? Não? Então vá, tiras na horizontal, sim. Estás? Vá, há mais perguntas? Não. Só vou passar a palavra ao Sr. Presidente e à Sra. Vereadora, ao Sr. Diretor. Olha, o mundo da representação é um mundo muito difícil, sabes? Mas no teatro eu tive sempre lugar. E eu sou sobretudo um ator de teatro. Fazer televisão é um acréscimo daquilo que se constrói em palco. Eu sinto-me muito mais realizado. Agora falam-me em rabo de peixe e falam-me naquilo tudo. Mas eu sinto-me muito mais realizado a fazer aquilo que vou fazer logo à noite em Coimbra. Estão todos convidados. Estou com um espetáculo em Coimbra que se chama 96 decibéis, uma história de amor bonita. Vão lá todos ver. Sinto-me muito mais realizado em palco. E o meu primeiro desafio foi falhado. Foi aquele de Menino Jesus, mas foi com muita persistência, com muitos nãos ao longo da minha construção como ator. Eu recebi muitos nãos, mas acreditei sempre, e para isso tive que me formar, tive que estudar muito para estar muito bem preparado quando surgisse a primeira oportunidade. E é isso que eu vos dou de conselho. Vocês têm que estar muito bem preparados para as oportunidades que a vida vos mete no vosso caminho. A estudar, a formarem-se, a instruírem-se. Eu, acima de tudo, eu sabia que um dia, com muita existência, eu ia ter uma oportunidade, mas eu tinha que estar muito preparado para agarrar com muita força. Então foi isso. Foi arrumar muito contra a maré, ir contra muitos não, baterem-me com muitas portas, mas depois quando uma porta se abre. Ganhei 16. Vês como tu sabes? Ganhei muito. Ouro, ganhei 4. Mas
do total tenho umas 16. Não tenho nada. Agora já ia fundo mais facilmente. Mais pergunta. E atrás, pessoal. Está tudo com vergonha, não? Ah, está. Não as vendi, tenho-as lá em casa, mas quando eu vou para o Porto pensei em vendê-las, mas depois elas também já não vou ter dinheiro nenhum. Mas tenho-as guardadas, Olha, neste momento, minha querida, são os meus filhos. Sabes? Tive muito medo quando eles nasceram de não ser um pai à altura. Não consegui ser um pai como vocês são, mas os medos são infundados, nós é que construímos os próprios medos, sabe? Eu pensava que um bocadinho ser capaz de estar com frase, não ter medos, e eu até a mim próprio me superei, sabe? Afinal, o oposto, fazer aquilo de qualquer parte, eu sei que fazer andar no meio, mudar uma fralda, e agora inspiro-me, sorriso de a nível de teatro, é das coisas que eu sabes que tu teres um monólogo é algo muito importante. Eu tive um monólogo com 30 páginas de 50 anos para tirar aquilo. A nível de teatro foi esse. E televisão foi a primeira novela que eu fiz, porque a primeira novela nunca se esquece, que se chamava Podia Acabar o Mundo, acho que tu ainda não tinhas nascido. A que me deu mais trabalho foi o Rabo de Peixe, mas a que me gratificou mais foi o tamanho das coisas. O Podia Acabar o Mundo, que foi a primeira novela, e este espetáculo de teatro que vou estar em Lisboa em maio, que se chama O Tamanho das Coisas. A de Menino Jesus foi a que eu gostei menos. Olá, minha querida. Como é que foi o primeiro impacto com ela ou com os meus filhos? Com ela? Olha, nós já nos conhecíamos. Nós estudámos juntos, sem ser namorados. Nós estudámos juntos e ela praticamente cresceu comigo. E depois tive muitos anos sem a voltar a ver. E depois voltei para Coimbra para fazer teatro, numa companhia de teatro em Coimbra. E voltei a reencontrá-la e parece que foi amor à primeira vista. Mas olha, os meus filhos eram muito engraçados, porque o meu filho chamava-me pai a mim e chamava pai às minhas próteses. Então o meu filho tem uma frase que eu guardo comigo até hoje, que foi: pai, se tu agora entrasses em casa com mãos, eras um verdadeiro deficiente. E isso, por isso é a simplicidade ao olhar dos meus filhos. Eles olham para mim como se eu fosse perfeitamente normal. Claro, claro que sim. Obrigado. Estava aqui uma pergunta deste lado. Olá. Obrigado, querida. Obrigado, minha querida, obrigado. Olha, respondendo à tua pergunta, eu sou um interno inconformado, eu estou sempre a sonhar, mas digo-te de uma forma muito sincera, e acho que nunca disse isto, ou se disse foi muito poucas vezes. Eu tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho, à medida que envelheço, o meu maior sonho é este, é conseguir ser independente o máximo de anos possível em cima das minhas próteses. Porque elas são muito pesadas e eu com a idade cada vez que me limito mais. Sabes, eu faço muitas palestras no Brasil e o povo brasileiro tem uma frase que eu gosto muito, que é: haja saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então enquanto eu for independente em cima das minhas próteses, eu vou atrás dos outros sonhos todos.
Por isso este é o meu maior sonho, ser independente e conseguir andar o máximo de anos possível em cima delas. O resto eu vou atrás dos sonhos todos. Às vezes realizo uns, outros não. Mais perguntas? Está lá aquele rapaz atrás. Seria mais difícil. Seria mais difícil, não só sem o meu avô, sem a minha mãe, sem a minha tia, sem os meus amigos de infância, um deles está aqui. Seria mais difícil. Porque eu, quando te iniciei a história, eu disse que te ia contar uma história de heróis. E eles foram um suporte muito grande para eu ser quem sou hoje, se é que sou alguma coisa. Ia ser muito mais difícil, mas não impossível. Sabes porquê? Porque a última decisão é sempre minha. E na tua vida tu vais ter tu vais passar muitas vezes por isso. As pessoas podem te dar as ferramentas para tu lutares pelos teus sonhos, a fé, a determinação, o que for, mas se não fores tu a decidir, a ires atrás, não chegas a lado nenhum. Está aqui tu já fizeste uma, está aqui uma senhora à frente. Podes fazer com esse daqui, ou esse daqui. Podes. Olha, a mensagem que eu deixo, acima de tudo, a cada um de vocês, acima de tudo é que tu gostes de ti como és e que tu te aceites. Que tu te aceites tal e qual como és, com as tuas limitações que tu tens. Nós passamos uma vida inteira a tentar agradar aos outros, sabes? Passamos uma vida inteira a tentar fazer com que os outros gostem de nós. E se há algum caminho para a felicidade, eu acho que essa é a aceitação pessoal, o amor próprio. Tu gostares de ti como és, tu acreditares em ti, nas tuas capacidades, independentemente das dificuldades que a vida te ponha. E uma coisa, nunca digas, ou que nunca deixes que te digam que é só sorte, sabes? Porque a sorte não está ao nosso lado no sofá, a sorte provoca muitas dores. Tu tens que ir à procura dela, mas acima de tudo, acreditares em ti, nas tuas capacidades, é isso que eu vos quero deixar. Independentemente das circunstâncias, acreditarem em vocês todos os dias. Aqui à frente. Está aqui à frente. Saber desse lado, eu sou assistente social, tenho uma visão, não é? Mas gostaria de saber qual é a sua visão, se puder partilhar um bocadinho isso, gostaria. Obrigada. Eu sou um bocado radical, sabes? Já foi feito muito. Se calhar eu há uns anos atrás era fechado num quarto, porque isso ainda acontece em pleno século XXI. Era fechado num quarto e não saía à rua. Já foi feito muito, na minha área foi feito muito, no teatro. Aliás, eu trabalho com a Terra Amarela, que é uma companhia inclusiva, onde todos os espetáculos têm alguém com uma condição especial. Já foi feito muito, mas falta fazer muito mais. Às vezes fazem uma velha pergunta, qual é que é para mim a maior barreira arquitetónica? Se é subir um degrau, é a mente humana. Porque eu, se não conseguir subir um degrau, peço-te ajuda, como eu te disse, não é um sinal de fraqueza. Agora, eu não posso pedir que tu olhes para mim da forma como eu gostaria, isso tem que ser uma decisão tua. Eu acho que hoje em dia está muito enraizado a questão da inclusão na teoria, mas na prática ainda não é bem assim. Então, quando as minorias, e não só com condição física, étnicas, religiosas, sexuais, quando as minorias deixarem de ser chamadas como tais e serem encaradas como igualdades, então aí acaba tudo. Mas é aqui que se tem que mudar primeiro. E não é no papel, é trazer para a realidade. Mas isso requer coragem e requer mudança lá em cima, começa lá em cima.
Meninos, são mais 2 ou 3 perguntas que eu tenho um espetáculo em Coimbra que tenho que ir fazer. Então às 5 da tarde tenho que estar lá. Vá, mais 3 perguntas. Se para você é autor, né? Tem outra profissão? Faço isto, muito mais do que ator, faço palestras pelo mundo inteiro, pelo Brasil, por África. Sou ator e orador, sim. A profissão sou ator, sim. Mas hoje em dia, por viveres daquilo que amas, ainda é difícil nesta minha área. Então tens que ter um plano B, C. Nós sabemos que por vezes as crianças são um caso difícil, com um momento bastante difícil também. Eu queria perguntar se alguma vez os seus filhos ou os amigos deles fizeram alguma questão que você se sentisse ou envergonhado ou com medo de dizer uma questão sobre si, com medo de lhes responder a eles ou aos amigos. Olha, eu usei muito na minha infância, vou-te responder em relação à minha infância. Eu usei muito o sentido do humor para me proteger e hoje em dia é enraizado em mim. Eu às vezes até digo na brincadeira, olha, chamam-te gordo, sim, mas se eu te cair em cima tu não levantas mais. Gozavam comigo, brincavam muito comigo, mas eu ainda me ria mais de mim mesmo. Por isso é que eu falei ao teu colega na autoaceitação, tu gostares de ti como és. Porque deixava ter piada brincarem comigo, porque eu fazia exatamente isso. É muito importante nós sabermos rirmos de nós próprios. E sabes o que é que eu fiz em relação aos meus filhos? Eu fiz questão, no primeiro dia, ser eu a ir levá-los à escola. Fiz questão de ir à escola dos meus filhos e tirar as próteses e estar assim de frente para eles. Sabes porquê? Porque quando tu lidas com a diferença diariamente, ela deixa de ser uma entrave e deixa de ser um problema. Porque tu já convives. E vocês aqui lidam com a diferença diariamente, com diferentes tons de cor de pele, com diferentes condições físicas. Todos nós temos que saber lidar com a diferença e encará-la de igualdade. Então eu expus-me muito aos amigos dos meus filhos para os proteger a eles. E usava muito o meu sentido de humor, sabes? Queres falar, pões o dedo no ar, mas qual dedo? Isso, quando tu sabes rir de ti próprio, é fantástico. Mais uma pergunta. Aqui. Lembra-se de alguma história engraçada enquanto gravava Rabo de Peixe ou outra atuação? Lembro-te, eu vou-te contar aqui algumas, que já contei há bocadinho aqui a colegas meus. A personagem tem um guião, tem umas falas, tem um texto escrito para eles. Mas sabes aquela coisa que eu estava a dizer de eu gostar de mim como sou e de eu brincar com a minha condição? Aquilo ficou um bocado enraizado na minha personagem. A primeira fala que eu tive em Rabo de Peixe estava escrita assim: então campeão, estás bom? E eu dizia-lhe: não, estou aqui um bocado murcho. Então a primeira fala foi: então campeão, estás bom? Não, estou aqui à rasca de um dedo. E eles pararam e ficaram e disse: podem-se rir. Então tu nos carros, nas perseguições de carros, eu dizia muitas vezes: eu é que tenho mãozinhas para isto. E isso teve uma piada tremenda nos Estados Unidos e no Canadá, porque ninguém estava habituado a ver alguém diferente a brincar com uma condição e chamavam-me o melhor condutor de fuga. Então eu punha um bocadinho deste humor mais negro para construir a minha personagem em Rabo de Peixe. Isto tinha mais piada se eu te dissesse as asneiras que dizia lá, mas não posso. Meninos, obrigado. Foi mais um prazer estar aqui. 3 anos depois. Vou passar agora a palavra ao seu diretor, ao seu presidente, à senhora vereadora, quem quiser falar. Então, ainda não te cumprimentei, Paulo. Obrigado mais uma vez. É sempre bom voltar 3 anos depois. Obrigado, Sr. Presidente. Como devem imaginar, o Paulo Azevedo, para nós, direção da escola, para nós, adultos, que o contratamos 3 em 3 anos de forma religiosa, somos adeptos dele, somos fãs dele e ele serve-nos também de inspiração. Eu sirvo-me do Paulo Azevedo naqueles momentos em que é necessário ir buscar forças, não sei aonde, para conseguir superar algumas dificuldades. Lembro-me sempre do Paulo Azevedo. Lembro-me sempre do Paulo Azevedo, porque realmente é uma inspiração e ficamos sempre muito gratos em o ouvir. Já é a 3ª vez que a nossa escola lhe pede para vir aqui e, de alguma forma, é sempre com um grande gosto, com uma grande honra, a renovar todas as palavras, toda esta história fantástica que ele tem para nos contar. E conta-nos esta história desta forma fantástica e é tão impactante para nós que o ouvimos só por uma razão. E é a razão que nós, todos os dias, lutamos para que vocês consigam vencer também na vossa vida, alunos da ETP Psicó e pessoas que aqui estão, porque efetivamente todos vocês têm que ter sonhos
e às vezes sentimos que esses sonhos andam nas vossas cabeças um pouco obscuros, alguma nebulosidade, e portanto vocês têm que libertar esses sonhos das vossas cabeças e lembrarem-se que realmente para que a vossa vida evolua, para que a vossa vida vá de encontro aos objetivos que vocês querem, têm que pensar como o Paulo Azevedo, ter sonhos e ultrapassar tudo para os conseguir. Obrigado, Paulo, por mais uma vez ter estado connosco. Aproveitar para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ancião aqui presente, Dr. Jorge Cancelinha, que teve também teve a disponibilidade para aqui estar e priorizar a sua agenda para que aqui estivesse, também com a Sra. Vereadora da Educação e, portanto, também penso que do ponto de vista do Executivo são ambos os que aqui estão, também a todos aqueles que aqui estão, muito obrigado. Também fizemos convite ao agrupamento de escolas de Ancião, porque também queríamos que aqui estivessem e, portanto, passar-lhe a palavra para encerrarmos aqui esta sessão. Muito bem, boa tarde a todos. Vou ser muito curto, até porque o Paulo tem mais que fazer, né, com esta ocupação toda. Paulo, eu estava aqui a recordar-me, a primeira vez que tu vieste cá foi em 2017, numa iniciativa onde também incorporámos as escolas, nomeadamente a ETP-SICO, e eu estava na dúvida e recuperei aqui uma fotografia que tirámos no auditório ali ao lado. E lembro-me que antes dessa palestra, eu estava à espera do Paulo, eu não conhecia o Paulo, só conhecia de ver nos jornais ou ver na televisão, não conhecia pessoalmente, e pensei que o Paulo viesse com um staff de pessoas para o ajudarem a trazer, a mobilizar e tal, então reservei o almoço para 5 ou 6 pessoas. E afinal era só eu e o Paulo. Porque o Paulo chegou de carro, chegou a conduzir, e no almoço eu disse-lhe, pá, eu estava a pensar, se calhar vou ter que lhe dar o comer na boca. Né? E o Paulo disse, não, parte-me só a carninha aos bocados porque o resto eu trato. E eu logo ali não precisei de mais palestras porque percebi que estava perante um exemplo de superação, perante um exemplo de que a normalidade é relativa. Nós temos a nossa normalidade. E apesar de, no caso do Paulo ser visível, que ele não consegue pôr o dedo no ar, mas nós também temos obstáculos no nosso interior que temos que vencer todos os dias e é contra eles que temos que lutar e não é ouvir nãos repetidos e reiterados que nós vamos conseguir vencê-los. Mas é juntar as pedras que nos atiram para depois juntarmos todas e fazermos o nosso caminho. E depois há outra coisa impressionante, Paulo, é que a partir daí eu continuei a seguir-te, tu não sabes, mas eu sou teu fã no Instagram e nas redes sociais. Se não seguem o Paulo, passem a seguir porque eles são uma inspiração diária. Faz favor. Ele já tem muitos milhares de seguidores, mas se forem mais 400... E passados estes anos todos, eu continuo a impressionar contigo. E aliás, eu vou-te já dar aqui um exemplo do que é difícil, a diferença entre o difícil e o impossível. Eu também já fui professor na ETP-SICO, que é a maioria do auditório que tu tens aqui hoje. E eu tinha turmas de 30 alunos e dizia assim, epá, é impossível ter 30 alunos da ETP-SICO calados dentro de uma sala. Mas hoje tu provaste que consegues ter 400 calados dentro de uma sala. Portanto, parabéns ao Paulo Azevedo. E, portanto, Paulo, as tuas visitas a Ancião penso começar em 2017 e no que depender de nós serás sempre muito bem-vindo. És um grande exemplo e contamos sempre contigo. E agora, só para eu atualizar aqui a minha base de dados, eu fiz uma selfie contigo em 2017 e agora vou fazer uma coisa tipo 9 anos depois ou assim, está bem? Todos de pé. Estou muito chato, não é? Só para parar e dizer. Obrigado, muito obrigado a todos, boa continuação. Grande abraço, Paulo. Obrigado.